Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso do Aaron Hernandez, que era um jogador de futebol americano que foi acusado de assassinar o cunhado, o Odin Lloyd. Assim como no caso do O.J. Simpson, esse caso repercutiu muito nos Estados Unidos, porque o Aaron era jogador de futebol americano, ele era jogador do Patriots e ele era muito querido pelos torcedores, então a cobertura da mídia foi surreal. No dia 17 de junho de 2013, um homem estava voltando a pé da academia. Ele passou por uma área do distrito industrial no condado de Bristol, em Massachusetts, quando ele viu o que parecia ser um corpo de um homem sem vida que tinha levado 6 tiros. O corpo foi identificado como Odin Lloyd, um homem de 27 anos que morava em Boston. Então a polícia começou a se perguntar o que ele estava fazendo em Bristol, se ele tinha amigos lá ou se ele tinha inimigos, por que ele estava longe da cidade dele. Esse terreno onde o corpo foi encontrado ficava a 1,5 km mais ou menos da casa do Aaron Hernandez, que era um jogador de futebol americano que estava com a carreira ali. Tinha acabado de estourar a carreira dele, então ele estava muito bem e ele era muito querido pelos torcedores do time. O fato do terreno ser próximo da casa do Aaron não parecia ter tanta relevância no primeiro momento, mas logo a polícia descobriu que o Odin namorava com a irmã da noiva do Aaron, ou seja, eles eram cunhados. Isso já levantou a primeira bandeira vermelha para a polícia, porque o Aaron era a única pessoa que o Odin conhecia na cidade e o corpo foi encontrado próximo à casa dele. A polícia investigou a casa do Aaron e não encontrou nada, mas mesmo assim, em 26 de junho de 2013, quase 10 dias depois do corpo ter sido encontrado, foi expedido um mandado de prisão contra o Aaron e o juiz responsável decidiu que ele ficaria preso até o final da investigação e do julgamento, sem possibilidade de pagar fiança. Como eu disse, quando tudo isso aconteceu, a carreira do Aaron tinha acabado de decolar e ele era um dos jogadores mais importantes daquela temporada da NFL, que é a Liga de Futebol Americana. No ano anterior, o Patriots quase venceu o Super Bowl, que é a final do campeonato, e o Aaron foi o grande responsável pelo bom desempenho do time, então as pessoas não queriam acreditar que alguém com uma carreira tão brilhante, tão promissora, tinha feito algo do tipo, que tinha cometido um assassinato. Os fãs do time ficavam do lado de fora do tribunal, gritando que ele era inocente e pedindo que ele fosse solto, mas obviamente não adiantou de nada. A imprensa ficou muito em cima dos outros jogadores do time, do técnico, do dono do time, querendo saber como que o Aaron era, se ninguém suspeitou de nada, como que ele tinha sido contratado, se ele tinha algum histórico de violência. O técnico fez uma coletiva de imprensa e esclareceu que antes da contratação eles checam todo o histórico do jogador, desde a família, até onde ele cresceu, como que era o estilo de vida dele, o desempenho físico, inteligência, ética de trabalho, motivação, nível de maturidade, enfim, tudo foi verificado e o Aaron parecia ser um bom rapaz, ele parecia ser um cara comum. As pessoas começaram a achar, então, que talvez ele tivesse crescido numa periferia, tivesse frequentado alguma escola mais barra pesada, mas isso não era verdade. Ele teve uma vida comum, ele frequentou uma escola americana como qualquer outra, ele era muito querido pelas pessoas, ele tinha muitos amigos, ele sempre se envolveu com esportes. Primeiro ele jogava basquete e depois ele começou a jogar futebol americano. Então ele teve uma infância e uma adolescência relativamente comuns. O pai do Aaron, o Dennis, ele também tinha sido uma estrela do futebol americano nos anos 70. Ele jogava pelo time da escola, ele estudou na mesma escola que o filho e ele conseguiu uma bolsa de estudos numa faculdade ali da região que chamava UConn, para jogar pelo time deles e estudar. Tanto o Aaron quanto o irmão dele admiravam muito o pai, eles viam o pai como um modelo a ser seguido, né? Era o herói deles, mas apesar disso, o pai tinha um problema com o álcool, ele bebia muito e ficava descontrolado. Várias vezes ele chegou em casa alcoolizado e agrediu a mãe deles. E uma dessas vezes, inclusive, eles presenciaram o pai deles pegar a cabeça da mãe deles e bater na pia da cozinha diversas vezes. O Dennis também era o tipo de homem que batia nos filhos para corrigi-los ou quando ele achava que eles estavam seguindo um caminho com o qual ele não concordava. Uma vez, quando o Aaron era bem novinho, ele era bem criancinha ainda, ele disse pros pais, né,
que ele queria virar líder de torcida porque uma prima dele tinha virado e ele achou super legal, então ele falou isso pro pai. Só que ele era uma criança, ele era muito pequeno, ele nem imaginou que isso pudesse ser mal visto pelo pai dele. E o pai bateu tanto nele por causa disso que ele nunca mais tocou no assunto. O Aaron continuou jogando pelo time do colégio e se destacando. Ele foi até considerado o jogador do ano. Mas em um dos jogos do campeonato, ele levou uma pancada tão forte na cabeça que ele desmaiou e precisou de atendimento médico. Como eu contei no vídeo do assassino do tabuleiro de xadrez, eu vou deixar aqui nos cards em algum lugar, um trauma na cabeça muito forte pode ocasionar transtornos comportamentais, inclusive agressividade exagerada, dificuldade de controlar as emoções, e isso acabou acontecendo com o Aaron também. No caso dele, além de ele jogar um esporte que tinha alto impacto, né, como o futebol americano, e ele receber diversas pancadas na cabeça por isso, tudo indica que ele também era constantemente agredido pelo pai dele. Então, talvez tudo isso tenha contribuído para o que aconteceu depois. Quando ele tinha 14 anos, a UConn, que foi aquela faculdade que ofereceu a bolsa para o pai dele, e o irmão dele também tinha recebido uma bolsa, o irmão dele era mais velho, já estava na faculdade. Essa faculdade também ofereceu uma bolsa para o Aaron e ele ficou super feliz de ganhar uma bolsa para fazer o que ele amava, que era jogar futebol americano. Então ele aceitou, mas depois, mais tarde, quando ele se formou no colégio, ele acabou mudando de ideia e foi para uma faculdade na Flórida. Em 2006, quando o Aaron tinha 15 anos, o pai dele faleceu. O que foi um grande choque, porque ele não estava doente nem nada, ele só foi operar uma hérnia de disco, mas a cirurgia teve complicações e ele faleceu. Aquilo mudou a vida dele completamente, porque o pai era o modelo que ele seguia, o pai dizia o que era certo, o que era errado, o que ele deveria fazer da vida. Então, quando o pai dele faleceu, ele se viu sem rumo, ele não sabia o que fazer. Pouquíssimo tempo depois de ficar viúva, a mãe do Aaron começou um relacionamento com uma pessoa da família deles, que era o marido da Tânia, uma prima do Aaron. Em poucos meses, esse homem já estava morando na casa do Aaron e começou a dormir na cama que o pai dele dormia e andar de cueca pela casa. Então aquilo foi irritando ele profundamente, ele ficou com muita raiva da mãe dele e foi ficar com a Tânia. Ele passava praticamente todo o tempo na casa da Tânia, essa prima dele, que se tornou como uma figura materna para ele. Apesar disso, dele considerar a Tânia uma figura materna, ela não era muito, porque ali na casa dela tinha muitas festas e que tinha cigarros, drogas, bebidas, e era frequentada também por algumas pessoas meio duvidosas ali que já eram envolvidos com o mundo do crime. E em uma dessas festas, ele conheceu duas pessoas, dois rapazes, o Carlos Ortiz e o Ernest Wallace, que já tinham ficha criminal. O Aaron foi então para a faculdade e continuou jogando pelo time até 2010, quando ele foi contratado pela NFL. O desempenho dele foi tão bom que em 2012 o contrato dele foi renovado por mais 5 anos e ele recebeu 39 milhões de dólares para continuar jogando pelo Patriots. A essa altura, ele tinha muito dinheiro, ele tinha uma filha pequena, uma noiva. Eu não mencionei, né, mas ele estava noivo de uma moça que ele tinha conhecido na época da escola, era a namorada dele de escola, e eles tinham tido uma filha há pouco tempo. Então a carreira dele estava deslanchando mais e mais a cada dia, ele tinha uma família perfeita, aparentemente. Então as pessoas não entendiam por que ele arriscaria perder tudo que ele conquistou cometendo esse crime horrível, né? Cometendo esse assassinato. Conforme a investigação foi avançando, a polícia foi descobrindo coisas importantes sobre o que tinha acontecido na noite do crime. E tudo indicava que o Aaron tinha recebido ajuda do Carlos e do Ernest, aqueles dois caras que ele conheceu enquanto ele frequentava as festas na casa da Tânia. Em 14 de junho de 2013, 3 dias antes do crime, o Aaron e o Odin foram até uma boate que ficava em Boston, chamada Rumor. A polícia nunca conseguiu descobrir o que aconteceu naquela noite, mas as testemunhas que estavam no local disseram que o Aaron ficou encarando o Odin assim, meio que do outro lado da pista, com muita raiva. E aí ele se aproximou, falou alguma coisa pro Odin, os dois meio que se desentenderam. O Aaron saiu na rua, ele saiu da boate, o Odin correu atrás dele e os dois ficaram batendo boca na rua. As câmeras de segurança da boate pegaram isso, só que não tem áudio, então não dava pra saber o que eles estavam conversando.
A polícia não sabe se ele descobriu alguma coisa sobre o Aaron ou se ele ouviu alguma coisa que não devia. Mas enfim, os dois bateram boca e acabaram indo cada um para sua casa e naquela noite não aconteceu nada. A defesa do Aaron continuava insistindo que ele não tinha feito nada, que ele não tinha matado ninguém e nem dado a ordem para o Carlos ou para o Ernest matarem o Odin, mas a polícia já tinha conseguido reunir várias evidências contra ele. De acordo com o que eles conseguiram apurar, no dia 16 de junho de 2013, mais ou menos às 9 da noite, o Aaron mandou uma mensagem de texto para o Odin falando que passaria na casa dele ainda naquela noite para buscá-lo. Depois ele mandou mensagens para o Carlos e para o Ernest. Os três se encontraram e eles foram em direção à casa do Odin. Eles estavam num carro alugado e quem estava dirigindo era o Aaron. Eles pararam em um posto de gasolina para encher o tanque do carro e nas imagens ali da câmera de segurança dá pra ver o Aaron dando risada, ele tá dançando ali do lado do carro enquanto ele espera encher o tanque. Então, vendo essas imagens, ninguém imaginaria que ele estava prestes a cometer um assassinato. Ele entrou na loja de conveniência e comprou chicletes e papel de seda para fazer cigarros de maconha. E um desses cigarros de maconha foi encontrado ao lado do corpo do Odin com o DNA do Aaron. Os três continuaram a viagem e chegaram em Boston, na casa do Odin, por volta de 2h30 da manhã. E também tem imagens de câmera de segurança deles parando esse carro alugado ali na rua do Odin e dele entrando no carro. Por volta de 3 da manhã, ele mandou uma mensagem de texto para a irmã dele, dizendo: eu tô aqui com o NFL, que era o Aaron, e disse assim, só pra você saber, dando a entender que ele tava com medo que algo pudesse acontecer com ele. Então, caso algo acontecesse mesmo, a irmã saberia que ele tava com o Aaron. Tudo dá a entender que eles disseram pro Odin que iriam pra casa do Aaron, porque eles voltaram pra Bristol e foram ali mais ou menos em direção à casa dele, só que ao invés de ir pra casa do Aaron, eles foram indo pra parte mais afastada da cidade, ali no bairro industrial. E não tinha nada ali, não tinha câmeras de segurança na rua, não tinha postes de iluminação, era um terreno baldio. O Odin foi encontrado no dia seguinte, ali naquele lugar mesmo, nesse terreno baldio, com 6 tiros. Um no flanco, que é essa região aqui que é perto do quadril, sabe? Perto das costelas. E a polícia acreditava que ele tenha recebido esse tiro dentro do carro ainda. Como o Aaron estava dirigindo, ele deve ter virado para trás e atirado no Odin e pegou de raspão no flanco dele. Também ele tinha um tiro no braço, um na região da clavícula e um na nuca. E esse tiro na nuca perfurou a coluna vertebral dele e o deixou imediatamente paralisado. Ele ficou paraplégico e ele não tinha mais a menor possibilidade de escapar. Então, enquanto ele estava no chão, ele recebeu mais 2 tiros no peito e foi deixado ali pelo Aaron e pelo Ernest e pelo Carlos. Ele namorava uma moça que chamava Shania e, como eu disse, ela era irmã da noiva do Aaron, a Cheyenne. As duas eram muito próximas antes do crime, mas a Cheyenne ficou do lado do Aaron e não da irmã dela. Então as duas nem se olhavam durante o julgamento. Justamente pelo fato das duas serem tão próximas antes de tudo isso acontecer, o Aaron e o Odin acabaram passando muito tempo juntos, mesmo sem ser por escolha. Eles tinham alguns pontos em comum, né? O futebol era um deles, os dois eram jogadores, os dois gostavam muito de maconha, então aos poucos foi surgindo uma amizade entre eles. E isso causava ainda mais dúvidas sobre a motivação do crime, porque aparentemente eles eram amigos, então a polícia não conseguia descobrir o que tinha motivado o Aaron a matar o Odin. Mesmo sem saber a motivação, a polícia tinha muitas provas, desde mensagens de texto, ligações, filmagens das câmeras de segurança de várias partes, do posto de gasolina, da rua do Odin, da estrada. Também tinha o fato que o carro que o Aaron tinha alugado estava no nome dele, ele aparecia nessas filmagens. Foi localizado um cartucho de bala vazio dentro desse carro que batia com as balas que foram encontradas no corpo do Odin. Também tinha marcas de pneu que batia com o pneu desse carro no local onde o Odin foi encontrado. Tinha uma marca de sapato, de tênis ali, que batia com o tênis que o Aaron estava usando naquela noite. Era do mesmo número de calçado, o desenho embaixo era o mesmo. Então, a polícia tinha diversas evidências, eles tinham certeza do envolvimento do Aaron. Eles só precisavam descobrir se ele que tinha matado o Odin ou se ele tinha dado a ordem para matar.
A polícia também estava em busca da arma do crime, mas eles começaram a suspeitar que a Cheyenne, a noiva dele, ajudou ele ou a esconder ou a se livrar da arma do crime. A casa tinha um sistema de segurança bem completo, tinha câmeras dentro e fora da casa, e no dia seguinte do crime, a polícia achou uma filmagem da Cheyenne saindo de casa com um saco de lixo, e dava pra ver que nesse saco de lixo tinha uma caixa que era mais ou menos do tamanho de uma caixa de revólver. Claro que não tinha como eles terem certeza absoluta, né, porque a caixa estava dentro do saco, e como eles não tinham certeza, ela não pôde ser presa. Várias partes das gravações da noite do crime tinham sido apagadas do circuito interno da casa do Aaron, mas ele não apagou tudo, e a polícia conseguiu achar gravações dele chegando na casa de madrugada sem o Odin, só ele, o Ernest e o Carlos. E também eles acharam da parte interna da casa dele andando lá dentro, segurando algo que parecia ser um revólver. A polícia continuou fazendo diversas buscas por essa arma. Eles olharam na casa de familiares, eles olharam perto da cena do crime, olharam até num lago que tinha ali na cidade, mas não acharam nem sinal desse revólver. Então eles começaram a interrogar pessoas próximas do Aaron e descobriram justamente que ele era próximo da Tanya, essa prima dele. Além disso, a Tanya também conhecia o Carlos e o Ernest, e a polícia conseguiu descobrir que horas depois do crime, os dois foram para a casa dela se esconder, ficaram lá, e ela tentou ajudá-los a ir para Porto Rico para se esconder da polícia. Então talvez ela soubesse onde estava a arma do crime, ou talvez estivesse na casa dela mesmo. Eles fizeram buscas no imóvel e não conseguiram localizar exatamente a arma desse crime, mas eles acharam algo lá que acabou complicando e muito a situação do Aaron. Se você gosta desse tipo de vídeo e você gosta de casos criminais, já se inscreve no canal para não perder os próximos e aproveita também para maratonar os vídeos que já tem aqui no canal. Mas voltando ao caso, a polícia achou uma SUV prateada na garagem da Tanya, que estava sendo procurada pela polícia de Boston há mais de um ano, porque essa SUV tinha conexão com um duplo assassinato que tinha acontecido em Boston em 2012, que não tinha sido solucionado. 2 imigrantes estavam numa boate lá em Boston e eles saíram do local de carro e estavam parados num semáforo quando essa SUV prateada parou do lado deles, e a pessoa que estava dirigindo disparou diversas vezes, saiu com o carro e os dois acabaram morrendo. O Aaron estava nessa boate nesse dia em questão com um amigo chamado Alexander Bradley. Esse cara era traficante, fornecia para o Aaron, mas acho que o Aaron comprava tanto com ele com tanta frequência que eles acabaram se tornando amigos. Esse cara era bem perigoso porque além de traficar drogas, ele também traficava armas, ele era líder de uma quadrilha, enfim, ele era um cara bem perigoso, mas ele fez um acordo com a acusação para testemunhar contra o Aaron. Ele contou que os dois estavam nessa boate e que um dos dois desses imigrantes derrubou uma bebida no Aaron, e o Aaron ficou muito bravo e queria partir para cima desse cara, mas o Alexander segurou ele e tal. E quando ele viu que eles estavam indo embora, ele chamou o Alexander para eles pegarem o carro e irem atrás deles. Aí eles subiram no carro, o Aaron dirigindo, e aí ele seguiu os dois, e quando eles pararam no semáforo, ele colocou o revólver para fora, disparou 5 vezes contra eles e depois saiu acelerando com o carro. Quando esse crime aconteceu, a polícia não conseguiu localizar nenhuma evidência de quem era o autor, porque a única coisa que eles encontraram foi uma filmagem de uma câmera de segurança desse carro saindo do estacionamento e parando ali do lado do carro das vítimas. Então eles não sabiam nada, eles só sabiam o modelo do carro e a placa. Como esse carro ficou escondido dentro da garagem da Tanya por mais de um ano, a polícia nunca encontrou nenhuma evidência. Então quando eles chegaram lá, o veículo estava todo empoeirado, cheio de teia de aranha, então dava para ver que realmente tinha ficado lá mais de um ano. A Tanya foi chamada a depor para explicar o que aquele carro estava fazendo na casa dela, mas ela se recusou a falar, ela não queria complicar o Aaron e também não queria assumir a culpa, então ela acabou sendo presa e na época ela tinha câncer, ela estava em tratamento e isso afetou muito o tratamento dela. Ela teve uma piora severa depois de ficar tantos meses na prisão, mas mesmo assim ela não falou nada, ela ficou em silêncio e não entregou o Aaron. Depois desses assassinatos e antes da polícia achar esse carro, né,
o Aaron começou a ficar paranoico, ele achava que a polícia estava atrás dele, que ele estava sendo vigiado o tempo inteiro. Um dia ele estava numa boate com o Alexander e ele cismou que 2 homens que estavam lá eram policiais à paisana, e o Alexander, que já estava cansado dessa situação, acabou explodindo com ele e disse que ele tinha sido muito descuidado, que ele não deveria ter cometido aquele crime, que a culpa era dele e tal, e que se realmente eram policiais, era culpa dele mesmo, que tinha feito algo que não devia. E o Aaron não gostou, ele já fechou a cara na hora e o clima entre os dois ficou bem pesado depois disso. Eles ficaram nessa boate até mais ou menos 5 da manhã, até que eles decidiram ir embora, e o Alexander acabou adormecendo ali no banco do carona. E quando ele acordou, eles estavam numa região meio isolada da cidade e o Aaron estava apontando uma arma para a cara dele e puxou o gatilho. O Alexander foi deixado nessa parte isolada da cidade, mas diferentemente do Odin, ele sobreviveu e ele se recusou a contar para a polícia quem tinha feito aquilo com ele, porque ele queria se vingar pessoalmente do Aaron. Ele ligou pro Aaron para dizer que tinha sobrevivido e que ia atrás dele. E se o Aaron já estava paranoico naquele ponto por causa dos assassinatos, com medo de ser descoberto, agora ele ficou mais ainda porque ele sabia que o Alexander era um homem perigoso e que ia tentar mesmo matá-lo de verdade. Foi nessa época que ele instalou todo esse sistema de segurança na casa dele para tentar se proteger do Alexander, o que acabou sendo um tiro no pé mais pra frente, no caso do Odin, porque mostrou muita coisa que o incriminou. E também nessa época ele começou a andar com o Carlos e com o Ernest para que eles o protegessem caso o Alexander viesse atrás dele. Depois de saber desse duplo homicídio, a polícia começou a suspeitar que o motivo pelo qual o Aaron matou o Odin foi porque o Odin descobriu alguma coisa sobre esse duplo homicídio ou descobriu algum outro segredo do Aaron, e o Aaron fez isso para silenciá-lo, para não correr o risco desse segredo vazar. Infelizmente, eles nunca conseguiram encontrar a arma do crime, mas mesmo sem essa evidência, a acusação estava muito confiante que ele seria condenado. Depois de todas as provas serem apresentadas pela acusação e de todas as testemunhas serem ouvidas, o júri ficou 7 dias isolado ali deliberando para decidir se o Aaron era inocente ou se ele era culpado. A mídia só comentava sobre isso porque o futebol americano é muito importante na cultura lá dos Estados Unidos, né? Eles vivem o futebol, então tudo isso acontecendo, era só sobre isso que as pessoas falavam. Em 14 de abril de 2015, quase 2 anos depois, o Aaron foi condenado pelo assassinato do Odin e considerado culpado de homicídio qualificado por meio extremamente cruel. A pena dele foi de prisão perpétua e depois da sentença ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima. Ele também foi acusado por aquele duplo homicídio em Boston e saiu da prisão pela primeira vez em 2017 para comparecer ao julgamento. O júri entendeu que não tinha evidências o suficiente para condená-lo, então ele foi absolvido por esses 2 assassinatos e aquilo deixou ele muito animado, então ele decidiu que ele tentaria também recorrer no caso do Odin para tentar reverter a sentença. Porém, pouco tempo depois desse julgamento, que para ele foi positivo, foi ao ar, no dia 17 de abril de 2017, um programa de rádio em que os repórteres e os convidados discutiam ali a carreira e os casos criminais envolvendo o Aaron. Eles especularam por qual motivo o Aaron tinha matado o Odin e já circulavam boatos sobre a sexualidade do Aaron, que diziam que ele era homossexual ou bissexual e que ele não se assumia porque o meio dos esportes era muito machista. Então eles achavam que o Odin tinha descoberto alguma coisa sobre isso e o Aaron o matou para que ninguém mais soubesse isso sobre ele. Ainda que ele tivesse cometido esse crime, não é engraçado, né, debochar da sexualidade de uma pessoa, mas aparentemente esses repórteres e os convidados acharam que era, porque além deles debocharem da sexualidade do Aaron, eles também debocharam do assassinato do Odin. É bem provável que alguma notícia, algum comentário sobre essa entrevista tenha chegado até o Aaron e os outros detentos, porque só 2 dias depois dela ir ao ar, o Aaron se suicidou na prisão. Ele foi encontrado na cela dele, pendurado pelo pescoço num lençol. Os guardas também encontraram uma Bíblia perto do corpo dele, e essa Bíblia estava aberta no versículo João 3,16. Gente, eu não sei se é assim que cita verso bíblico, versículo, enfim.
mas estava aberto e ele falava justamente sobre vida eterna através de Jesus. Também localizaram 3 cartas que ele escreveu, uma para a noiva, uma para a filha e uma para o advogado. E na carta para a noiva, entre diversas coisas, ele dizia que ela estava rica e ele sublinhava a palavra rica. Isso só foi fazer sentido depois, porque o Aaron ele tinha recorrido da sentença dele. E existia uma lei ali no estado que se você recorresse de uma sentença e falecesse antes do recurso ser julgado, sua condenação seria anulada, seria como se você fosse inocente. Na prática, isso poderia significar que ele não tinha quebrado o contrato dele com os Patriots, porque como ele não tinha mais uma condenação criminal, ele não tinha dado causa à rescisão contratual entre eles, então talvez o time tivesse que pagar uma multa milionária para ele, ou no caso, para a família dele. Porém, a mãe do Odin não aceitou aquilo porque o assassino do filho dela tinha sido inocentado. Ela fez uma apelação para o Supremo Tribunal Estadual para que aquela lei fosse revogada e ela conseguiu. Então o Aaron voltou a ser considerado culpado pelo crime, pela morte do Odin, e a condenação voltou para a ficha criminal dele. A família do Aaron doou o cérebro dele para estudos médicos e descobriram que ele tinha sofrido de fato danos cerebrais muito graves ao longo dos anos por levar tantas pancadas na cabeça. É bem comum que jogadores de futebol americano tenham ETC, que é encefalopatia traumática crônica, que é uma lesão cerebral degenerativa que pode levar a agressividade, demência, depressão, impulsividade, ou seja, várias coisas que o Aaron tinha. A atrofia cerebral que ele tinha sofrido por causa disso era muito grave e os médicos que estudaram consideraram a mais grave já vista para a idade dele, porque ele só tinha 27 anos quando ele se suicidou. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Tem um documentário na Netflix que também fala sobre esse caso, caso vocês queiram assistir. Nossa, eu falei caso muitas vezes. Enfim, se você tiver alguma sugestão de caso ou de tema aqui pro canal, deixa nos comentários que eu anoto tudo que vocês falam e eu vejo vocês na próxima. Tchau!